Galerinha, vamos nosso conteúdo aí, Europa física, clima, relevo, vegetação e hidrografia. E vamos à questão da população. Nós temos aí a regionalização do continente europeu, a Europa ocidental, Europa central, Europa meridional, Europa setentrional e Europa oriental. Nós vemos que a Europa é uma grande península, parte ocidental da Eurásia ou continente euro-asiano. Por motivos culturais, considera-se a Europa como uma região continental. Trata-se de um continente pequeno, cuja superfície é de 10.400.000 km², apenas cerca de 2 milhões de km² a mais que o território brasileiro. Por outro lado, ela conta com cerca de 800 milhões de habitantes, sendo o terceiro continente mais populoso após a Ásia e a África. A história é a cultura europeia, que influencia indiscutivelmente o mundo inteiro. A posição central da Europa em relação ao continente é a penetração marítima, sempre favorável à comunicação entre a população das diversas regiões e as migrações para outros mundos. Os mares constituem os maiores limites naturais da Europa. Ao norte, ela é delimitada com o Oceano Glacial Ártico, ao oeste pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a leste pelo Mar Cáspio e ainda pela cadeia montanhosa de Urais e pelo rio Ural. O relevo, a Europa é composta de um conjunto de penínsulas unidas. As maiores delas são a Terra Firme e a Escandinávia, do norte dividida pelo Mar Báltico. 3 penínsulas menores, a Ibérica, a Itálica e a Balcânica, despontam de margem sul do território do Mediterrâneo, separando o continente da África. No leste, a Terra Firme se estende até os limites do continente com a Ásia nos Urais. Os relevos europeus mostram grandes desníveis em áreas relativamente pequenas. Alternam-se extensas planícies. Europa Báltica, Europa Central, maciços pré-cambrianos, Escandinava, Escócia ou Paleozoica, maciça central, Vosges, maciços xistosos, Risano, Meseta Ibérica, elevadas cadeias terciárias, Alpes, Pirineus, Carpatos, Cáucaso. As diferenças geográficas explicam a separação das nações europeias ao longo da história. Na vegetação nós temos a tundra, floresta boreal, floresta temperada, vegetação mediterrânea, as pradarias, vegetação de altitude. As 5 regiões botânicas. A tundra aparece nas áreas mais ao norte do continente, a Escandinávia, Islândia e Rússia. A faixa situada ao sul dessa área é coberta pelo bosque boreal de coníferas, pinheiros, abetos e lariços. O bosque temperado se estende ao longo da costa atlântica, faixas, carvalhos, tilias, e limita-se a leste com estepes, cuja vegetação gramínea se prolonga da Hungria à Ucrânia. Ao sul do bosque temperado prevalece a vegetação mediterrânea, pinheiros, azinheiras e sobreiros. A ação humana reduziu o número e o habitat das espécies selvagens europeias. Na zona mais setentrional vivem animais de peles finas, como a rena e a foca. Nos bosques temperados habitam o urso pardo, a raposa, o lince e a lontra. E na área mediterrânea, lebres, javalis, perdizes e faições. A montanha apresenta uma fauna peculiar, com animais como o alce e o cabrito montês. O continente europeu apresenta grande variedade climática, devido à configuração topográfica, que permite a penetração da influência moderadora do Oceano Atlântico. Há 3 tipos de climas: o oceânico, continental e o mediterrâneo.
O primeiro se estende pela faixa ocidental da Noruega e Portugal. O clima continental predomina na Polônia, no leste da Alemanha, nas regiões banhadas pelo Danúbio, na Suécia, na Finlândia, nos países bálticos e nas regiões europeias da Rússia. O clima mediterrâneo cobre uma grande extensão do continente, em virtude ao longo corredor formado pelo mar Mediterrâneo, que atrai as massas de ar atlântica no outono e no inverno. Abrange sobretudo o sul da França, Espanha, Itália e Grécia. O continente europeu apresenta muitos rios com importância nacional, outros assumem importância transnacional, pois atravessam vários países, como o rio Danúbio, o Reno, que serve de fronteira natural entre países e integra territórios, permitindo a navegação e o escoamento de mercadorias para diversas regiões da Europa. Os rios da Europa funcionam como limites, vias de transporte, comércio e fonte de sustento. Muitos rios europeus foram homenageados em canções e poesias e têm desempenhado um papel importante, tanto para o comércio quanto para a história. A maioria dos rios europeus é navegável e exerce um papel importante, tanto nacionalmente quanto entre diversos países. O principal rio da Europa, nós temos Danúbio, Elba, Loire, Reno, Rodano e Volga. O Danúbio passa pelos seguintes países: Alemanha, Hungria, Sérvia, Croácia, Áustria, Eslováquia, Romênia e Bulgária. É o segundo maior rio do continente e possui enorme importância histórica, devido ao fato de o rio cruzar a Europa, sempre serviu de rota entre todas as regiões, norte, leste, oeste e sul. Elba compreende parte da fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental, passa pela Alemanha e República Tcheca. É uma via importante para o comércio. Loire é o maior rio da França, pois atravessa o país de leste a oeste. O rio irriga o Vale do Loire, uma área conhecida por seus vinhos, queijos, frutas e legumes. O rio Reno nasce na Suíça e flui até o Mar do Norte, localizado na Holanda. Ao longo do caminho, ele passa pela Suíça, Liechtenstein, Áustria, Alemanha, França e Holanda. O Reno é uma das principais vias navegáveis do continente, tanto para o comércio quanto para o turismo. O Ródano nasce na Suíça e termina na França. Esse rio é de extrema importância histórica, desde o tempo dos gregos e romanos. Servia como rota para o comércio, propagação de cultura e de costumes entre muitos povos do leste, ocidente e centro-europeu. O Volga está presente inteiramente na Rússia. O rio irriga fazendas, lagos de peixes e é a parte importante do comércio local. O rio também possui enorme importância cultural para a região, sendo fonte de inspiração natural para as artes em geral. Essa foi a nossa Europa Física e logo mais voltaremos com a moeda principal, falando sobre o euro, a União Europeia, o grande mercado econômico comercial da Europa.